Êxodo 3, versículos 1 ao 7, e depois o 15, foi o que nós acabamos de ler. Nós vamos perceber claramente que Deus aqui tem algumas condições. Quando a gente tenta entender um pouquinho o que são condições, eu posso dizer para vocês que condições é um conjunto de fatores. E esses fatores são chamados fatores atuantes, significa situação e circunstâncias. Então, quando você ouvir as condições, fulano tem determinadas condições, está relacionado à situação e circunstâncias. Quando nós buscamos normalmente saber qual é a condição dessa pessoa, qual é a condição de alguém, que condição ela tem, rapidamente a gente entende que essas condições, ela envolve toda a sua vida, seja condição intelectual, seja cultural, seja espiritual, seja financeira, tudo que envolve uma pessoa, ela está na verdade envolvida, imbuída de condições. Mas quando essa pessoa se trata de Deus, ou o próprio Deus, sabemos que Deus tem, irmãos, todas as condições. Nós temos condições, só que as nossas condições são limitadas. As nossas condições muitas vezes são pequenas, mas quando nós tratamos de Deus, Deus tem não só condições ilimitadas, como as condições de Deus também são únicas. Êxodo 3, que nós acabamos de ler, eu posso muito rapidamente falar de 4 condições. Eu digo para vocês que essas condições eu posso identificá-las como condições excepcionais de Deus. Deus tem condições e não são condições simples, são condições excepcionais. A primeira condição que eu identifico como excepcional de Deus é a sua santidade. Deus é santo. Há uma religião que se diz que é a religião oficial do Brasil, que eu não concordo com isso, que diz que a Igreja Católica é a religião oficial e tem como seu líder maior um Papa, e este Papa é chamado de a sua santidade. Quando isto, irmãos, não é verdade, porque o único ser totalmente santo só é um, só existe um. Quando você estuda lá no rito católico que o Papa ele é inerrante, é uma outra mentira, porque ele é um ser humano igual a mim, igual a você. Se ele não cuidar da saúde dele, vai ter Alzheimer. Se ele tiver Alzheimer, você vai ver como uma pessoa é capaz de errar, mesmo quando ela não quer errar. Mas o Deus no qual se apresenta para nós em Êxodo 3, ele sim é santo. Olha o que diz o versículo 5 aí, o versículo 5, a parte B. Deus fala para Moisés: tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Irmãos, eu fico tão impressionado com Deus, porque se eu estivesse naquele monte e Moisés fosse me visitar, eu jamais falaria: Moisés, tira a sandália. E se por acaso eu me atrevesse a mandar ele tirar, eu não mandaria. Eu diria: Moisés, por favor, você poderia tirar a sandália dos teus pés aí? Eu acabei de varrer o monte está sem folha, tá limpinho, aparei a grama aqui do monte. Esta seria a minha desculpa, ou quem sabe o meu motivo. Mas Deus aqui não está pedindo para Moisés tirar a sandália dos pés. Na verdade, isso não foi um pedido, isso foi uma advertência. E Deus diz: Moisés, tire a sandália dos seus pés. Então você precisa entender uma coisa: Deus não está pedindo, está mandando. Segundo, quando ele diz que a terra que você está pisando é santa, não é que aquele monte era santo, aquele monte era o Monte Sinai. O Monte Sinai não é santo, nunca foi santo e nunca vai ser santo. Mas por que, pastor, está escrito? O próprio Deus diz: a terra que você está pisando é em terra santa. Porque o grande detalhe é que este local, naquele momento, ele se tornou santo, porque quem estava naquele monte ali era Deus. E quando Deus está no lugar, esse lugar pode ter a pior fama possível. Esse lugar pode ser um dos lugares que você tem medo de passar até perto. Esse lugar
por mais terrível que seja, digamos que seja um lugar onde tem assalto, onde tem homicídios, onde há uma farta distribuição de drogas, de prostituição, mas entenda, quando Deus está neste lugar, quando Deus está ali, esse lugar agora deixa de ser o que era, ele se torna um lugar santo. Por isso Deus diz, olha, a terra, Moisés, que você está pisando é terra santa, porque Deus é santo. Agora você pode estar num lugar, por mais lindo que seja, por mais luxuoso, mais perfumado, você pode estar numa ilha paradisíaca, mas se Deus não estiver nesse lugar, esse lugar é um lugar como outro qualquer. Só vai sair bonito na foto, não mais do que isso. Porque o que torna o lugar maravilhoso, o lugar bom, o lugar agradável, o lugar diferente, melhor do que qualquer outro lugar que você possa estar, é a presença de Deus. O que muda a característica do ambiente é a santidade de Deus. O que faz com que o lugar seja não só agradável, sabe, não só te transmita paz e segurança, é a presença de Deus. E quando Deus está presente no ambiente, o lugar é maravilhoso. Ele pode esteticamente não ter beleza, esteticamente não ser, sabe, tão agradável, tão apresentável, mas quando Deus chega ali, irmãos, eu já estive em algumas igrejas de alguns pastores amigos, alguns amigos de muitos anos, que são igrejas em lugares que muita gente tem medo de ir nesse lugar, porque é um lugar onde tem um alto índice de assalto, de violência, mas esses homens de Deus, Deus colocou esses homens em determinados lugares, dentro de algumas comunidades, que você, para entrar ali, já é difícil. Você só consegue chegar ali porque você vai dizer, olha, vou na igreja tal, eu sou evangélico, porque se você não se identificar dessa forma, você é interceptado ali, e só Deus sabe o que pode acontecer. E quando você chega nessas igrejas, alguns amigos que eu tenho, irmão, você vai ver o lugar carente, sabe? Você vai ver um lugar assim precário, a própria região ali é precária, mas quando você entra nesta igreja, por mais precária humanamente falando, você sente uma presença maravilhosa de Jesus, você sente o Espírito Santo trabalhando ali. Então entenda, não é um ambiente físico, não é estética, não é o lugar aonde você vai que faz com que o lugar seja bom demais, mas é a presença de Jesus. Há poucos dias eu fui em um aniversário de 15 anos, e foi numa cidade, um bairro, periferia de Duque de Caxias, bem afastado de Caxias, e a festa de 15 anos normalmente costuma ser uma festa muito alegre, e realmente a festa estava muito organizada, muito bem organizada, muito bem feita, as comidas, sabe, o atendimento ali, tudo estava fluindo muito bom, o povo muito feliz. E eu lembro que chegou um determinado momento da festa, já era assim por volta de quase meia-noite, quando assentado na mesa que eu estava, eu senti um clima assim estranho, algo estranho. Eu fiquei, sabe, assim, atento. Eu parei, eu estava conversando com algumas pessoas à mesa, e de repente foi instantâneo, irmãos. Eu senti uma presença ali, que era espiritualmente, o clima ficou tenso, o clima ficou estranho. A música continuou tocando, as pessoas lá dançando, sabe, todo mundo rindo, comendo e bebendo, eu conversando com algumas pessoas ali, mas eu senti que o clima deu uma mudada. Não que as pessoas mudaram, não que o som parou, mas eu senti algo diferente naquele. E naquela hora eu dei uma parada e eu fiquei olhando atentamente. Quando eu olhei para a entrada desse salão de festa que eu estava, olha que eu estava de costas para o salão, quando eu senti essa presença estranha no ambiente.
E de repente eu fiquei tentando descobrir o que era que estava acontecendo ali. Por que eu senti essa presença estranha, esse clima pesado, tenso? Quando eu olhei, começou a entrar umas pessoas. E essas pessoas, quando começaram a entrar, eu inicialmente pensei que eram bandidos, assaltantes, que eles entraram e foi entrando aquele grupo, um atrás do outro, eram aproximadamente uns 8, 6 a 8. E assentaram assim uma mesa próximo de mim. E quando eles assentaram ali, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo nesse lugar? Algumas pessoas vieram, assentaram-se perto deles. Um deles ali, o pessoal ficou pedindo para tirar selfie com eles. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Mas eu não sabia o que era. Eu sabia que quando eles entraram, o clima ficou tenso. Espiritualmente, o clima ficou pesado. E a coisa foi acontecendo. Até que depois de um certo tempo alguém me disse, você sabe quem é esse camarada ali que entrou? Ele é um funkeiro, e é um funkeiro muito famoso na mídia. Eu falei, pô cara, eu não vou saber nunca. Primeiro que eu não gosto de funk, e eu não sei, nunca ouvi falar dele não, mas ele é conhecidão, olha como é que as pessoas querem tirar foto com ele. Eu falei, então por que o funk dele não está rolando aí? É porque o funk dele é do proibidão, e o funk proibidão é que fala sobre criminalidade, sexo ilícito. O funk dele é pesado, então não pode tocar aqui na festa. Mas vocês observam uma coisa, o clima estava tão bom, mas quando pessoas dessa natureza, desse jeito chega, o clima fica estranho. Mas diferentemente, irmãos, quando Deus está no ambiente, é diferente, sabe? O lugar se torna agradável. E eu fiquei olhando até pessoas de uma certa idade, querendo tirar fotos com um camarada que canta um funk proibidão, que faz apologia ao crime, apologia às drogas, que incentiva tantas desgraças acontecendo. Com Deus é diferente. Por isso o Senhor disse, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é a terra santa. Deus está dizendo, eu sou santo, Moisés, e aonde eu estou, o lugar se torna santo, o lugar se torna diferente. Qual é a segunda condição excepcional de Deus? É que Deus, ele vê tudo, ele tudo vê. Deus é esse ser que ele tudo vê. A gente tem dificuldade muitas vezes de enxergar determinadas coisas. Você pode ter uma excelente visão, você pode estar até dirigindo, o seu carro ser muito bom, ter uma visão panorâmica, o teu espelho retrovisor, os teus espelhos retrovisores podem ser excelentes, mas no teu espelho retrovisor existe um chamado ponto cego. Sabe, por mais que ele te mostre muita coisa, mas há um detalhe ali que você não consegue ver. Mas me permita falar para você hoje, Deus não tem ponto cego. Deus não tem nada que se esconda diante dos seus olhos. Nada consegue se ocultar a presença do Senhor. Olha o que diz o versículo 7, a parte A. Por certo, tenho visto. Olha a expressão de Deus para Moisés. Moisés, por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Deus está falando, Moisés, eu tenho visto. Esse povo estava aqui, irmãos, há 4 séculos e 3 décadas, ou melhor, 430 anos. Parecia, irmãos, que ninguém estava olhando para Israel cativa no Egito. Parecia que ninguém conseguia ver o sofrimento desse povo, ninguém conseguia ouvir os clamores desse povo. Certamente os egípcios, por séculos e séculos, devem ter zombado, escarnecido deles, dizendo: o que adianta vocês ficarem aí clamando a Deus, servindo a esse Deus que nunca ouve, que nunca fala, que nunca responde? Irmãos, olha, é tolice nossa achar que Deus não nos ouve. É tolice nossa achar que Deus não está vendo aquilo que nós estamos passando. É tolice nossa achar que Deus tapou seus ouvidos. Tanto, se você der uma olhadinha em Isaías 59, o versículo 1 apenas diz que os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa ouvir, e nem tampouco as suas mãos estão encolhidas
para que não possa salvar. O Deus que você serve, Ele está vendo você. Ele está vendo a tua aflição, a tua angústia, a tua dor, o teu choro, as lágrimas que você derrama, as injustiças que você sofre. Ele está vendo isso. Ele sabe cada dívida que você tem, Ele sabe quais faturas que você tem que pagar, Ele sabe as contas que você tem que pagar e você não tem dinheiro, sabe? Ele sabe disso, Ele sabe todas as tuas dores, Ele consegue olhar para você e ver coisas que nem você vê em você mesmo. O Deus que nós servimos é esse que disse para Moisés: eu tenho visto. Moisés, eu tenho visto. Deus faz uma afirmativa: Moisés, não fique pensando que eu não sei das coisas, não fique pensando que eu fico esperando as notícias irem para a TV, para os rádios, jornais e os meios de comunicação para eu saber de alguma coisa. De vez em quando eu vejo algumas autoridades dando entrevistas dizendo: olha, eu só vim descobrir isso através da imprensa, eu só vim saber dessa situação quando saiu nos jornais, eu só vim saber disso quando a televisão mostrou. Deus não tem esta limitação. Por isso a segunda condição excepcional de Deus é que Deus vê tudo. Por quantos anos o nosso país ficou mergulhado numa desgraça de corrupção, numa desgraça, irmão, destruindo, corroendo o nosso país? E quantas vezes nós que estamos aqui já dissemos: Deus não está vendo isso, não é possível que Deus não está vendo isso, não é possível que Deus não venha fazer nada, e Deus não está fazendo? Isso é mão de Deus, irmãos, que Deus está fazendo. Isso é mão de Deus botar homens ricos, empresários poderosos na cadeia, condenados. Isso é mão de Deus. Colocar políticos que ninguém imaginou que um dia poderia ser investigado, ser julgado, condenado e preso. Isso é mão de Deus. Ver ex-presidentes presos, isso é mão que envolvidos com corrupção até o tampo. Isto é a mão de Deus. E ainda tem mais coisas que Deus vai fazer. Então entenda uma coisa: Deus vê tudo. Deus está vendo você. Você quando saiu de casa e pensou alguma coisa, Deus viu o que você pensou. Deus não só ouve, mas Deus viu você. Muitas vezes eu vejo pessoas fazendo, trabalhando na obra de Deus, se envolvendo nas coisas do Senhor, e quantas delas eu ouvi dizer: poxa, parece que Deus não me vê, Deus não me valoriza, Deus não, Deus não vê meu esforço, Deus não vê a minha dedicação. Irmãos, Deus vê tudo que você faz. Sabe, esse copo d'água que de vez em quando o Tadeu, outros irmãos trazem e colocam aqui, parece pouca coisa, mas não é não, irmãos. Deus está vendo este pequeno copo d'água. Quando a gente está em casa e alguém está aqui na igreja fazendo limpeza, quando ninguém vê, Deus está vendo isto. Deus está vendo quando você vem, quando você oferta para abençoar a obra do Senhor, sabe? Quando você se esforça para trabalhar aqui, para ajudar na obra do Senhor. Não é ajudar o pastor Paulo, não, é ajudar na obra. Deus está vendo isso. Por menor que seja aquilo que você esteja fazendo, Deus não se esquece disso. Isso não fica oculto, escondido aos olhos do Senhor. Quantas pessoas desistem de fazer a obra de Deus por achar que o Senhor não lhe deu o devido valor? Irmãos, eu já vi muita gente parar. Eu já vi muita gente deixar de fazer a obra e falar: não vou fazer mais nada não, ninguém me valoriza, ninguém reconhece o meu ministério, ninguém reconhece a minha unção, sabe? E parece que tem muita gente que faz isso para que as pessoas vejam, mas Deus sabe quem realmente faz de coração, com coração grato, para agradar o Senhor, independentemente de ser reconhecido ou não. Deus, Ele vê tudo, Ele tudo vê. Deus é esse ser maravilhoso. Deus vê isso. Quantas pessoas seguem errante na vida, prejudicando, arruinando pessoas, sabe? Como se nada tivesse, como se não fosse acontecer nada. Deus vê isso. Eu estava falando aqui para alguns irmãos aqui na igreja, que eu estaciono o carro sempre lá próximo à minha casa, a mesma calçada que eu moro, e cada lugar onde eu coloco o carro, uma pessoa vai lá, só arranha esse carro que eu estou. Eu coloco o carro de um lado, a pessoa vai lá, arranha. Eu coloco do outro lado, arranha. Existem dezenas de carros ali, mas ele só arranha esse carro. Se você der uma olhadinha, o carro está todo arranhado.
Recentemente não só arranharam o carro, mas jogaram vários sacos de lixo em cima. Aí você fica pensando, fazendo uma avaliação, meu Deus, eu não prejudico. A gente fica pensando, Deus, eu tenho 3 endereços que eu sei, né? 3 endereços, né? Quando eu não estou aqui na igreja, estou na minha casa. Quando eu estou na minha casa, eu estou no Guanabara. 3 endereços que você pode me achar. Certamente você vai me achar. Se você não me achar em casa, venha na igreja. Pastor, se eu não estiver na igreja, vai no Guanabara que você me vê. Eu não prejudico ninguém, ao contrário, se eu puder ajudar, eu ajudo. Eu passo lá na vizinhança, lá nos comerciantes. Tem alguns que eu vou lá e faço oração com eles, ou por outro, falo, ó, estou orando por você, estou sempre bom dia, converso com todo mundo, sabe, tento ser o melhor vizinho possível para todos. Há 14 anos que eu moro ali, sempre tentei ser um bom vizinho. Quando eu digo tentei, que eu não quero ser soberbo e dizer que fui um bom vizinho, mas nunca prejudiquei ninguém. É da minha casa, nesse endereço que eu acabei de falar para você, dando uma palavra de Deus para alguém, orando, às vezes eu oro no meio da rua. Irmãos, e por que uma pessoa dessa só vai arranhar esse carro, só prejudicar? Um dia desse eu tirei o carro de onde estava, botei numa rua do lado, sabe, numa rua ao lado, e alguém foi lá. Quando eu olhei o carro no outro dia, o carro está com o pneu baixo. Eu falei, meu Deus, esvaziaram o pneu. Mas não, quando eu levei para o racheiro, alguém furou o pneu mesmo, rasgou o pneu com a faca mesmo. Aí você fica vendo, pastor, não é possível que alguém faça isso. Eu não sei quem é, os irmãos não sabem, mas Deus vê tudo, irmãos. Deus vê tudo, e por mais que alguém faça isso, eu tenho a certeza de uma coisa: não vai ficar impune. Você pode fazer coisas boas que Deus vai ver, mas se você fizer coisa ruim, você vai pagar por isso, porque existe a chamada lei da semeadura. Existe a lei da semeadura e Deus é fiel. Então como é que eu faço com esta pessoa? Eu oro para Deus abençoar esta pessoa, tem misericórdia dela. Eu oro para que Deus converta o coração dela. Eu oro para que essa pessoa tenha um encontro com Jesus. É isso que eu faço. Eu não posso pedir outra coisa. Eu não posso fazer uma oração vingativa. Deus, pesa a mão, Deus, mata esse infeliz, porque a vontade que dá é essa. Essa é a vontade. Você olha o capô do carro, está tão arranhado que chegou a arrancar tinta, chegou a vazar tinta. Então o que a gente faz? A gente ora para que Deus tenha misericórdia. Mas uma coisa é certa, irmãos, a lei da semeadura vai chegar até essa pessoa. Deus vê tudo, nada fica oculto, escondido aos olhos do Senhor. Certa vez eu era vendedor na Elos, e eu lembro que parou um táxi na porta da empresa. Esse táxi parou na porta e desce uma mulher muito bem vestida, e ela entra assim, ela entrou na loja. Assim que ela entrou na loja, eu fui atendê-la. Eu estava naquela época, eu era o vendedor, eu estava na minha vez de atender, e eu fui atender aquela senhora. Ela então começou a comprar um monte de coisas, comprando só coisa cara, só roupa cara. Pelo perfil dela dava para ver que ela tinha dinheiro para comprar. E ela começou a comprar, foi botando assim várias peças, e eu comecei a perceber que ela estava comprando roupas caras sem sequer perguntar preço e sem sequer, sabe, experimentar. Que mulher comprar roupa sem experimentar não é normal. Não está no dia dela. Homem não, o homem chega na loja assim, dá uma olhadinha e tal, pergunta qual é o tamanho dessa. Você tem meu tamanho? Tem. Tá bom, pode botar aí que eu vou levar. Mulher não, irmãos. Mulher vai, ela olha, ela diz, não, deixa eu ver outra, e vê umas 5 e tal. Quando ela não experimentou, eu falei, tem alguma coisa aí que não é normal. E tá bom, eu comecei a dobrar aquelas roupas ali. Eu falei, não, vou levar isso tudo aqui, e sapatos, não sei o que e tal. E era muito dinheiro, irmãos, na época, muito dinheiro. E eu lembro quando eu estava dobrando assim as peças de roupa para levar para o balcão para fechar a venda. Quando eu olhei para ela agora, eu não vi a mulher estava na minha frente, mas o rosto dela sumiu. Eu falei, meu Deus, eu pensei que eu estivesse passando mal de emoção de uma venda tão alta daquela, né? Eu falei, caramba, será que eu estou passando mal? O rosto dela ficou embaçado, totalmente embaçado. E de repente
quando o rosto dela embaça, me vem várias informações da minha mente daquela mulher. As coisas foram, eu comecei a ouvir coisas dela. E naquela mesma hora que eu comecei a ouvir aquilo, eu perguntei: qual é o seu nome? E ela disse o nome. Eu falei para ela: olha só, eu vou falar algumas coisas para a senhora, não se assuste com o que eu vou dizer. Eu nunca vi a senhora, a primeira vez eu acho que a senhora vem aqui, mas eu tenho algo de Deus para a sua vida, para falar para a senhora agora. E ela ficou assim assustada, falou: de Deus? Eu falei: sim, eu tenho algo de Deus. A senhora saiu da sua casa há pouco mais de 2 horas. A senhora entrou num táxi e está rodando vários lugares no Rio de Janeiro. E a senhora, dentro do táxi, pediu para o motorista deixar a senhora em qualquer lugar que ele quisesse. E esse motorista não sabe por que ele saiu de onde a senhora mora e veio até aqui. E quando a senhora colocou seus pés aqui, eu quero que a senhora entenda uma coisa: foi Deus que trouxe a senhora aqui, porque Deus está vendo o que a senhora está passando. Eu vou começar a enumerar para a senhora agora o que é que Deus está dizendo para mim em relação à senhora. Eu comecei a falar, irmãos, essa mulher caiu num choro, e de repente a gerente saiu lá do balcão. Eu lembro até hoje que a Rosane falou: Paulo, o que está acontecendo? Que a moça está passando mal. Eu falei: Rosane, só um instantinho, querida, por favor, ninguém está passando mal. E aquela senhora começou a chorar, e ela começou a chorar que ela não conseguia ficar em pé. Então eu fui lá, peguei rapidamente uma cadeira, ela sentou ali. Eu fui falando tudo que Deus tinha me falado para ela. E ela então disse: eu hoje passei minha manhã inteira desistindo da vida. Então eu já não aguentava mais a minha angústia na minha alma. Eu abri a janela, que eu moro na Tijuca, abri a janela, dei uma olhadinha lá para baixo, e aquela vozinha me dizendo para eu me jogar. Só que eu não tive coragem. Aquela voz ficou nos meus ouvidos falando direto para eu me jogar, porque era a única maneira de resolver meu problema, mas eu não tive coragem. Então eu me arrumei, peguei o primeiro táxi, o primeiro táxi parou para mim, e eu falei para ele começar a rodar, andar por aí, que eu queria desaparecer, que ele não se preocupasse com o valor, com o taxímetro, porque eu queria passear, eu queria desaparecer. E então eu disse para ele: vai para um lugar que você não está acostumado a ir. E ele então pegou a linha vermelha e ele veio parar aqui em Caxias. Ele me deixou na porta da loja, ele não sabe nem por que me deixou aqui. E agora tudo isso que você está falando é exatamente o que eu estava passando. E agora eu reconheço que eu preciso desse Deus, eu preciso de Jesus. Você pode fazer uma reza por mim? Eu falei: com certeza eu vou orar pela senhora. Vai ser agora. Mas eu só gostaria de abrir o seu coração para Jesus, de permitir que esse mesmo Deus que revela a sua vida agora, que mostra que tem solução para a senhora, entre na sua vida. Ela disse: eu quero isso agora. Como é que eu faço? Eu falei: vamos fazer o seguinte. Eu fui até a gerente, perguntei para ela se eu podia levar ela lá para o escritório da empresa, e ela me autorizou. Quando chegou lá no escritório, eu levantei uma oração por aquela mulher, eu fiz o apelo a ela aceitou Jesus, e ela então foi embora muito feliz. Eu nunca mais a vi. Naquela época não tinha celular. Se tivesse era fácil, pegaria o contato dela, mas eu não a vi mais. Mas por que isso tudo aconteceu? Porque Deus vê todas as coisas. Deus sabe como você está aqui hoje, Deus sabe o que você tem passado, Deus sabe das tuas aflições, Deus sabe das tuas dores. Eu observo, irmãos, Deus não só olha para você que é crente, Deus olha para aquele que não é crente. Deus ama a sua criação, Deus ama todos nós. Por isso eu quero dizer para você que, em nome de Jesus, se você acha que Deus não está te vendo, que Deus não está contando e presenciando as suas aflições, Deus está. Pastor, a terceira condição excepcional de Deus. Deus, Ele é libertador. Ele é libertador. Ele é o único que tem condição de libertar, de arrancar, de quebrar todas as algemas, as cadeias. Ele é o único que pode abrir a cela e falar: pode ir embora. Ele é o único que pode falar para a tua alma: você está livre, o teu espírito agora pode glorificar a Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 8: por isso desci para libertá-los do Egito. Eu desci para libertar vocês. 430 anos presos, escravos, subjugados,
sabe, você não vai ver que nenhuma nação ali próxima ao Egito se quebrantando com o sofrimento de Israel. Você não vai ver ninguém se atrevendo a enfrentar Faraó para libertar o povo de Israel. Ninguém teve coragem. A impressão que se tinha, irmãos, é que Israel iria sucumbir à escravidão, que Israel iria ser destruída e que nunca mais Israel existiria, seria pulverizada da face da terra. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele resolveu dar um basta. Deus sabe o momento certo de dar um basta nessa situação que você está passando, de libertar você desse problema, desse momento difícil que você vive, Deus sabe como você está, e Ele tem todo o poder em suas mãos, e Deus liberta Israel de uma forma maravilhosa, e para os egípcios foi humilhante, irmãos. Deus quando libertou o povo de Israel lá do Egito, Deus humilhou todos os deuses egípcios. Para quem não sabe, cada praga que Deus estava mandando, as 10 pragas, cada uma era um deus egípcio que dominava tudo aquilo ali. A cada uma das pragas era para um deus egípcio. Deus derrotou todos os deuses egípcios. Deus jogou por terra todos eles. Deus fez com que o povo de Israel saísse de lá. E quando você der uma olhadinha lá no texto em Êxodo, quando o povo sai do Egito, o povo saiu, era normal o povo sair com a mão levantada e o punho fechado. Essa mão levantada e punho fechado significa vitória. O povo saiu vitorioso de lá, o povo saiu liberto, o povo saiu de lá tendo as suas algemas, arrebentadas pelo Senhor. Deus, Ele é libertador. O homem, muitas vezes, ele não consegue livrar ninguém. O homem, por mais boa intenção que tem, às vezes ele não vai muito longe, mas Deus não. Ele abre todas as celas, todas as prisões. O homem pode abrir uma cela humana, física, mas Deus é capaz de arrebentar cadeias espirituais. Deus é esse ser maravilhoso. Então Ele é libertador. Ele disse: por isso desci, para libertá-los do Egito. Deus é esse que desce. Você já viu um Deus? Que Deus maravilhoso, irmãos. Um Deus que desce para se colocar a mesma estatura que você, para tirar você de onde está. Deus que desce, Deus que se coloca na condição de estatura do mesmo tamanho. Pastor, qual foi o maior exemplo de Deus descer e colocar o homem na mesma estatura que o outro? Então, o exemplo de Jesus. Se deixa, esvaziou-se de si mesmo, diz a palavra, e ele se veste, assume uma condição de homem. É esse o Deus que ele diz: olha, eu desci para libertar você. Jesus desceu para nos libertar do pecado, tanto que ele desce, se veste de homem, se colocou na mesma condição humana, morreu, seu sangue foi derramado na cruz, para que as nossas cadeias espirituais fossem arrebentadas. Esse é um Deus maravilhoso, é um Deus eterno, é um Deus glorioso. Então, em nome de Jesus, se você tem alguma área na sua vida que precisa de libertação, só Deus pode libertar você, ninguém mais. Coloque na mão dele e fala: Senhor, tem uma área na minha vida que eu preciso de libertação. Agora, eu lembro do início da minha conversão, irmãos, quantas cadeias Deus me libertou, Deus quebrou, algumas depois de anos. Pô, pastor, como uma pessoa em Cristo tem algumas cadeias, correntes libertas depois de anos? Porque eu tinha muitas, e na medida que Deus ia me mostrando coisas que eu precisava ser liberto, eu falava: Deus, me liberta disso, Deus, me arrebenta essas cadeias da minha vida, me livra dessas prisões, me torna livre. E por isso ele disse para Moisés: Moisés, por isso eu desci para libertar do Egito, para libertar vocês. Eu finalizo. A quarta condição excepcional de Deus é que Deus é eterno, ou a sua eternidade. Deus é eterno, Deus não morre, Deus vai sempre permanecer Deus. Olha o versículo 15 para a gente fechar. Diga ao povo de Israel: Javé,
o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou. Por que Deus usa a expressão Abraão, Isaac e Jacó? Deus está dizendo: eu sou um Deus de geração em geração. Eu não estou apenas numa geração, eu estou em todas as gerações. Sabe, o povo de Israel estava tão fragilizado no Egito, o povo já tinha perdido a esperança de voltar a adorar a Deus em liberdade. O povo já nem imaginava mais que um dia Deus pudesse libertá-los. E quantas vezes alguém deve ter dito: esse teu Deus morreu, esse teu Deus acabou, busca adorar outros deuses. Aqui no Egito nós temos tantos deuses, escolhe um para que você adore. Eu lembro que um missionário foi para a Índia fazer um trabalho evangelístico lá, um trabalho missionário lá, e ele disse que chegou em determinada tribo que as pessoas aceitaram Jesus com muita facilidade. Ele ficou olhando e falou: poxa, me disseram que aqui na Índia as pessoas têm tanta resistência a aceitar Jesus, porque cada um lá tem seus deuses, né? São 38 milhões de deuses. É muito capeta, irmãos. É muito capeta. Ele chegou nessa aldeia, nessa casta, e ele falou, achou que ia ter uma resistência, porque alguns missionários amigos dele teve resistência em algumas castas, muita resistência, outros sofreram muito, apanharam, foram expulsos, outros só ganharam uma alma para Jesus depois de 7 anos. E ele falou: como é que pode? Eu cheguei aqui nessa aldeia, fiz um apelo, todo mundo levantou a mão, não ficou um só sem levantar a mão. Ele falou: preguei essa uma mensagem simples, falei coisas simples, e todos aceitaram Jesus. Ele ficou assim olhando aquilo. Aí ele sentiu assim vontade de visitar alguns daquelas pessoas daqueles indianos, né, que aceitaram Jesus. Ele sentiu vontade de ir lá, de conversar aí na casa deles, tal. Quando chegou lá na casa da maioria desses que levantaram as mãos, ele viu que aquelas pessoas que aceitaram Jesus continuaram com seus deuses lá dentro. Aí olhou, ele viu a deusa da morte lá, ele viu o Deus do sei não, Deus rato, Deus não sei o que. Ele falou: como é que pode? Ele falou assim: vem cá, lá no culto eu fiz um apelo e você não aceitou Jesus? Ele falou: aceitei. Mas você continua servindo aqueles deuses? Ele falou: não, mas Jesus é apenas um Deus a mais para a gente não rejeita nenhum, ele é apenas um Deus a mais. Então tem gente, irmãos, que infelizmente Jesus é apenas um Deus a mais, não passa disso. Eu acredito que os egípcios queriam que Deus para o povo de Israel fosse um Deus a mais. Só que Deus, ele se apresenta como um Deus único, ele é o único eterno. Deus não é um Deus a mais, ele é o único Deus soberano, poderoso. Sabe? Por isso que diz: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus estava sinalizando que Deus tem um controle de todas as coisas. Ele é eterno e vai ser sempre eterno. Os deuses egípcios não eram assim, mas Deus é eterno. E eu termino com Apocalipse 22, versículo 13. Eu só diz assim: olha, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Esse é o Deus que nós servimos. Deus, ele é eterno. Ele estava no início, ele está aqui, ele está no fim. Ele conhece toda a nossa história. A ciência está tentando descobrir como fazer a chamada dobra no tempo, fazer com que o homem saia aqui do presente, vá para o futuro, ou até mesmo ir para o passado. Existe essa paranoia da ciência do homem tentar atravessar o tempo. Deus não tem esse problema. O tempo está na mão dele. Tudo está sob o seu controle. O passado está na mão dele. O presente está na mão dele. E o futuro permanece nas mãos dele. Por isso ele diz: olha, eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O ômega é a última letra do alfabeto grego. E diz: olha, eu sou tanto o início como eu sou o fim. Para mim não tem dificuldades, eu sou eterno. Então vamos guardar isso em nosso coração. Deus é eterno. Deus não vai morrer hoje. Vocês viram aquele filme A Morte de Deus? Não teve o filme, né? A Morte de Deus, Deus morreu, coisa assim.
Deus Deus não está morto, isso. É verdade, Deus não está morto. Só que esse filme, a verdade, era um professor universitário tentando provar que Deus não existia. Exatamente, até eu tenho esse livro, é o livro de Friedrich Nietzsche, né? Então Nietzsche tentando provar que Deus morreu. No livro ele diz: Deus está morto. Deus está morto. Nietzsche foi um filósofo, né? Alemão, filósofo alemão, Friedrich Nietzsche. Muita gente não sabe, mas Nietzsche nasceu numa família evangélica. Nietzsche era chamado de o pastorzinho. Ele pregava até os 15 anos. Nietzsche pregava o evangelho. E Nietzsche então entra na filosofia, vai estudar filosofia. Não sei se foi na França, não lembro agora, não estou lembrado. E se transformou no chamado um dos maiores pensadores e filósofos. E no final morre em frente a um hospício, assim, balançando o dedo assim, na frente de um hospício, totalmente enlouquecido. Nietzsche morreu, mas Deus permanece vivo. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Por isso que diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Vamos colocar em pé, queridos irmãos.